Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Romanos e hoje nós estamos no capítulo 7. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente neste estudo e eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura. Nós vamos ler no capítulo 7 de Romanos, do verso 19 ao verso 23. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Apóstolo Paulo falando a nós sobre esse dilema. No capítulo 7 de Romanos, ele mostra pontos importantes, dos quais destacamos 6 deles. Ele corrige a ideia popular de que nossa luta contra o pecado é apenas contra pecados e maus hábitos específicos. Uma segunda coisa é que esse capítulo mostra que a luta contra o pecado também é uma luta contra a nossa natureza humana. Uma terceira coisa, ele mostra que a natureza humana não é essencialmente boa, mas é ruim. Por isso, não consegue vencer o pecado sozinha. Quarta coisa, Paulo argumenta que a santificação progressiva, que vem do cumprimento das leis, que na prática é uma forma de legalismo. Ele mostra que fazer o certo exige mais do que apenas se propor a fazer isso. Em Romanos, no capítulo 6, de 1 a 15, Paulo havia explicado que o crente que aceita Jesus como Salvador se torna livre do pecado por conta da graça, deixando com isso de estar sob o regime da lei. No capítulo 7, do verso 1 a 6, ele explica que não temos mais obrigação de guardar a lei, dado que o crente passa a estar unido com Cristo. Um item 6, uma sexta coisa que nós encontramos aqui no livro de Romanos, é que Paulo segue dos versos 7 a 25, destacando que, quando alguém se torna crente em Jesus, deixa de ficar preso ao pecado ou de ser escravo dele, mas corre o risco de voltar a agir como escravo da carne, incluindo manter-se submetido à lei. O termo carne usado aqui é usado como uma metáfora. Frequentemente se refere à nossa natureza humana, que é pecaminosa. No contexto da vida cristã, há 2 extremos que devem ser evitados. Um primeiro extremo é alguém não seguir normas. Muitos pensam que, se somos salvos pela graça, a melhor forma de viver é não ter que seguir normas, alegando que o que vale é a graça de Cristo. O problema aqui é que esse pensamento leva a um sistema chamado antinomismo, onde há ausência de lei ou indiferença em relação a ela. Na prática, esse pensamento extremo rejeita a obrigatoriedade de normas morais ou leis divinas, tais como os 10 mandamentos. Um segundo extremo é achar que temos que viver sob a lei para poder agradar a Deus. O problema desse pensamento é levar a pessoa ao legalismo, sistema onde quase tudo deve ser regulado. Legalismo busca produzir retidão e santidade através da guarda de um conjunto de regras, normas e proibições. Em essência, esse sistema pretende produzir santificação através das obras.
Sabemos, porém, que isso é um equívoco, não só porque viola o princípio da graça, como também não funciona, dado que, na prática, acaba por gerar as próprias maldades que pretende se contrapor. Como resolver isso? É este o tema que o apóstolo Paulo aborda neste capítulo 7 de Romanos e que procuraremos desenvolver a seguir. No próximo quadro, uma pergunta: qual é a diferença entre legalismo e obediência? Como comparar essas duas coisas? Quando falamos da relação do crente com a lei, logo aparece o tema do legalismo, que é quando avaliamos nosso comportamento e o comportamento dos outros com base em regras que nós mesmos criamos e não com base no que Deus realmente estabelece. É trocar a vontade de Deus por padrões humanos. Através dessa prática, a pessoa acha que pode obter santificação simplesmente obedecendo regras. De forma simples, podemos comparar legalismo e obediência nos seguintes pontos. O primeiro ponto, no campo dos motivos e intenção. O legalismo é a tentativa de merecer o favor de Deus ou a salvação através do cumprimento rigoroso de leis e ritos. A pessoa age por meio da punição, medo da punição, medo do orgulho espiritual e por buscando manter uma aparência religiosa exterior. Já a obediência é o desejo voluntário de seguir princípios por amor, gratidão e confiança. Não busca comprar o amor de Deus, mas é o resultado natural de um relacionamento já estabelecido com Ele. Segundo ponto de comparação, no campo do relacionamento com a lei. O legalismo vê a lei como um fim em si mesma. Frequentemente adiciona regras humanas às ordenanças divinas, criando fardos pesados que geram julgamento sobre os outros. A obediência vê a lei como um guia seguro para a vida, funcionando como um muro de proteção para o bem do próprio ser humano. No esquema de obediência, a pessoa segue os mandamentos não para ser salvo, mas porque foi salvo. Terceiro ponto, no campo dos resultados práticos. No legalismo, o foco está no fazer. Gera escravidão espiritual, perfeccionismo e muitas vezes leva à hipocrisia, pois prioriza o comportamento visível em detrimento da transformação do coração. Na obediência, o foco está no crer e no que já foi feito por Cristo. Gera liberdade e santidade real, pois é um fruto do Espírito e uma ação movida pela graça. No quadro que você está vendo, tem uma tabela, que é uma tabela que compara, de forma resumida, o legalismo com a obediência, considerando 4 critérios. O primeiro critério, o critério da origem, no legalismo vale o esforço próprio, vale o mérito. Na obediência, vale o amor e a gratidão. No critério objetivo, no legalismo, vale ganhar a salvação ou favor, enquanto que na obediência, vale agradar e honrar a Deus. No objetivo foco, no legalismo, vale o exterior e regras humanas, enquanto na obediência vale o interior e o coração transformado. E no critério sentimento, no legalismo vale medo, orgulho ou peso, enquanto que na obediência vale liberdade, paz e confiança. No próximo quadro, outra pergunta. Paulo diz em Romanos que não mais devemos viver sob a lei. Mas qual lei ele está se referindo? A palavra lei, que no grego original do livro de Romanos é a palavra nomos, é um termo que o apóstolo Paulo utiliza de diferentes formas, dependendo do contexto. O primeiro sentido refere-se ao Pentateuco, que é a lei de Moisés, também chamada a Torá, ou as Escrituras. Ou seja, uma primeira referência à lei diz respeito aos primeiros 5 livros da Bíblia, onde estão incluídos os 10 mandamentos. Este é o sentimento mais comum. Ao dizer que a justiça de Deus é testemunhada pela lei e pelos profetas, Romanos 3:21,
Paulo usa a divisão clássica das escrituras judaicas da época. Referindo-se a essa lei, em Romanos, no capítulo 7, verso 12, ele argumenta que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ele também argumenta que essa lei não tem o poder de salvar as pessoas, porque ninguém consegue cumpri-la perfeitamente, devido à natureza pecaminosa do ser humano. Em Romanos 3, verso 20, Paulo explica que o propósito da lei é para trazer o pleno conhecimento do pecado. Ele funciona, a lei, melhor dizendo, como um espelho que mostra a mancha, mas não a remove. Segundo sentido para o uso da palavra lei no livro de Romanos. Se refere à lei moral, à lei natural. Em Romanos, no capítulo 2, versos 14 a 15, Paulo expande o conceito de lei para incluir os gentios, que são os não-judeus, que não receberam a revelação escrita no Sinai. No verso 14, ele diz: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Nesse contexto, a lei é a consciência moral universal, é um senso comum de certo e errado. Essa consciência torna todos os seres humanos responsáveis diante de Deus, mesmo sem conhecerem as escrituras hebraicas. Terceiro sentido, lei como sinônimo de princípio ou regra de conduta. Às vezes, Paulo usa a palavra lei não como um código de leis, mas como uma força ou uma dinâmica que atua de forma constante. É o que vemos em passagens como, por exemplo, Romanos 7, 23. Ele se refere à lei do pecado, que é uma força que escraviza a vontade humana. Ou então, outro exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 2. Ele fala da lei do Espírito da vida, que é um princípio que, sob a graça, liberta o crente. Nessa tabela que você está vendo aí no seu quadro, nós temos um exemplo simplificado dos 3 tipos de lei. Na primeira coluna, nós temos a Torá, a lei do coração e o princípio. Então, na primeira linha, Torá é o significado em Romanos, é a lei de Moisés escrita. Um exemplo é Romanos 3:20, que fala que ninguém será justificado pelas obras da lei. O segundo item, a segunda linha, é lei no coração, o segundo termo. Ele está dentro do contexto de Romanos, ele fala de ética e consciência universal. Um exemplo, Romanos 2,15, que fala a lei escrita em seus corações. E o terceiro termo, que é utilizado para a lei, como princípio, significado em Romanos, é uma força ou tendência constante. E um exemplo, Romanos 7,23, que menciona a lei do pecado que atua em seus membros ou em meus membros, né? Qualquer que seja a menção de Paulo à lei, se não devemos viver sobre ela, para que ela serve? Será que ela é algo ruim que deve ser abandonada? Parafraseando alguns de seus opositores, Paulo pergunta em Romanos, no capítulo 7, verso 7, que diremos então? Que a lei é pecado? Ele mesmo responde essa pergunta dizendo, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobices. Uma forma simples de entender esse assunto é fazer um paralelo considerando a lei como um aparelho de tomografia, que permite avaliar as condições de um paciente. Da mesma forma que não podemos dizer que a tomografia é ruim, não podemos dizer que a lei é ruim. Da mesma forma que não podemos dizer que a tomografia vai curar a pessoa, não podemos esperar que o cumprimento da lei possa salvar alguém. A lei apenas aponta para o pecado, não o remove. No próximo quadro, Paulo nos mostra o eterno conflito de todo crente. Em Romanos 7,19, nós lemos, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse é um tema bem interessante que vemos nessa carta aos Romanos. Trata-se de um conflito que tende a aparecer na vida do crente em geral, mencionado por Paulo em Romanos, nesse capítulo 7, verso 14, quando ele afirma, porque bem sabemos que a lei é espiritual,
Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele segue nos versos 18 e 19 dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço bem o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esses versículos mostram um dos dilemas clássicos da vida cristã, dado que todo crente convive com duas naturezas. É a tensão entre o querer fazer e o que efetivamente consegue fazer. Paulo chama a natureza pecaminosa do crente de velho homem, ou a carne. Por outro lado, ele chama a pessoa que tem uma dominância do Espírito de Deus, como um novo homem. O novo homem interior busca fazer a vontade de Deus, mas acha-se frustrado porque o velho homem permanece pelo pecado, se opondo ao novo homem. Qual o sentido da palavra carne utilizada aqui? O sentido dessa palavra, nesse contexto, não tem a ver necessariamente com comportamento sexual, mas com tudo aquilo referente aos aspectos negativos da natureza humana, com seu egocentrismo, egoísmo, maledicência, inveja, ciúmes, engano, ódio, maldade, falsos julgamentos, omissões, injustiças e toda sorte de sentimentos negativos, sentimentos ruins que nós conhecemos. O ponto a ser destacado é que, da mesma forma que a união com Cristo pode dar fruto para Deus, a vida no domínio da carne pode dar fruto para a morte espiritual. Convém assinalar que o conflito que encontramos aqui não deve se referir à questão da salvação, mas sim da santificação, que é um processo diário pelo qual a pessoa procura crescer espiritualmente, buscando cada vez mais chegar perto do caráter de Cristo. No próximo quadro, vale lembrar que um elemento importante para se vencer batalhas é conhecer o inimigo. Por conta disso, para nos ajudar em nossas batalhas contra a ação do pecado em nós, identificamos a seguir 6 formas de como ele funciona, como o pecado funciona na vida da gente. Primeira forma, a escravidão ao pecado contrasta com a nova identidade em Cristo, criando uma intensa batalha interna. Em Romanos 7, Paulo descreve a luta de um crente em Jesus que vive uma luta entre a realidade de um comportamento que não agrada a Deus e a conduta que ele realmente deveria ter. É possível que Paulo esteja relatando suas lutas pessoais ou interpretando os dilemas e situações de pecados que muitos crentes, se não todos, enfrentam na vida. Esses dilemas não significam necessariamente que essas pessoas não estão salvas, mas, se estiverem salvas realmente, não poderão estar satisfeitas em viver em situações de pecado. Elas não vão gostar do que estão fazendo e deverão lutar com todas as suas forças para resolver o problema até conseguir a vitória. Segunda forma de como o pecado funciona. O pecado sempre entra em conflito com os desejos de nossa nova natureza. Vemos isso aqui. Paulo quer obedecer à lei de Deus e fazer o que é certo, mas está falhando. Ele confessa que a lei de Deus é boa, mas não consegue obedecê-la. Seus desejos de fazer o certo são evidências de que Deus lhe concedeu nova vida, mas sua incapacidade de fazer o que Deus requer está causando essa perturbação interior. Se você sabe que está desobedecendo a Deus, mas simplesmente ignora, pode significar que você não experimentou um novo nascimento. E isso é grave. O fato é que aqueles nascidos do Espírito de Deus ficam em turbulência quando desobedecem a Ele. Terceira forma de como a escravidão do pecado nos afeta. A escravidão do pecado causa confusão. Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O pecado tende a levar a pessoa a não ver a perspectiva de Deus frente ao que está acontecendo, impedindo-a de pensar com clareza e de tomar decisões sábias.
No próximo e último quadro, vemos as 3 últimas formas de como o pecado funciona. Quarta forma do pecado e seu esquema de escravidão. A escravidão ao pecado não apaga os padrões de Deus. Paulo concorda com a lei confessando que ela é boa, lá no verso 16. Mesmo quando derrotado pelo pecado, ele ainda reconhece que os caminhos de Deus são corretos, são certos, e que os seus próprios caminhos estão errados. A lei não está sendo considerada injusta ou errada. Ela é aquela tomografia que tem o papel de apontar onde estão os problemas. E isso ela acerta. Quinta forma de como o pecado funciona em nós. A escravidão do pecado decorre de nossa tendência natural a ele. Em Romanos 7, no verso 17, Paulo afirma que quando faz o mal que não quer, isto é provocado pelo pecado que habita nele. Ele diz: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo argumenta é que ele reconhece a poderosa luta interna que ocorre não apenas nele, mas em todo crente. Aqui, ele personifica o pecado não como um inquilino ou hóspede de honra, mas como um ocupante não convidado e difícil de expulsar. O fato é que Paulo assume que ele e os crentes em geral sempre serão responsáveis pelos pecados que cometem. Ele reconhece que quando cai em pecado, está agindo contra a sua nova identidade em Cristo, que é a sua verdadeira nova pessoa. Como novas criaturas em Cristo, somos responsáveis por nos considerar mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo, conforme nós lemos em Romanos 6, verso 11. A sexta forma de como o pecado funciona é que ele só será vencido com a ajuda do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Esses versículos nos mostram que estamos lidando com uma força poderosa que quer nos controlar e quer nos destruir. Precisamos mais do que simplesmente nossa vontade ou nossa própria força para vencê-la. Mas como isso funciona? É o que veremos no próximo estudo, o de número 8 dessa nossa série. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Espero vê-lo no próximo, onde nós estudaremos essa questão da ação do Espírito Santo na vida do crente para ajudá-lo a ser um vencedor. No próximo quadro, você vê a tabela que mostra, o quadro que mostra essa nossa série sobre o livro de Romanos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!